Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos, ou todas bem-vindas também, é claro. É sempre muito bom tê-lo ou tê-la aqui no nosso canal, e eu quero agradecer demais o carinho e a recepção dos nossos inscritos aqui. Então, gente, já peço aí para você que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Deixe o seu like, que é muito importante para que o vídeo tenha uma relevância aqui na plataforma. E, é claro, também, né? Deixe o seu comentário, que é muito importante. Muito importante a interação com o nosso público. E mais do que nunca, se você gostou e achou importante esse vídeo, se você não gostou, mas achou a temática interessante, compartilhe e traga o contraponto, que é sempre muito importante para o debate político. Mas, meus amigos, eu quero falar sobre as perpétuas da direita e as da esquerda. Por quê? O que são as perpétuas? Por que perpétua? Bom, quem não lembra, a Agnaldo Silva, tá, escreveu uma novela chamada Tieta. Tá, essa novela foi ao ar em 1989. Essa novela, ela é de uma obra do Jorge Amado chamado Tieta, né? Então, do livro em si, não houve muita modificação. A história da novela não condiz com a história do livro. Mas as duas personagens, tanto a Tieta como a Perpétua, são personagens que estão lá na literatura do nosso querido Jorge Amado, né? Então, meus amigos, o que acontece? A Perpétua, né, em si, é a vilã da história, né? E nessa novela ela foi interpretada pela nossa querida Joana Fon, né, que fez um papel maravilhoso, um trabalho lindíssimo, né? Ela foi uma personagem circense, né? A Perpétua fazia escândalos e andava com vassoura no meio da casa, enfim, né? Eu adorava, né, a Perpétua. Acho que da minha geração, as crianças todas gostavam da Perpétua, apesar de ela ser uma vilã. Olha que coisa doida, né? E qual é a característica da Perpétua? É uma mulher viúva, né, recalcada, com muita inveja da irmã, a Tieta, que é aquela mulher que à frente do seu tempo, que é uma mulher que liberal, assim, né? Ela acaba na história, né, sendo expulsa de casa, vai para a metrópole e volta depois para se vingar, né? E ela volta com dinheiro, ela volta por cima, né? E a Perpétua, ela nunca gostou da irmã, né? Sempre tentou aí criar, vamos dizer assim, situações para destruir a irmã, por conta da inveja que ela tinha da irmã. E é mais ou menos isso que a gente percebe à direita e à esquerda. Eu não quero dizer que o Ciro é necessariamente uma tieta, mas na questão do pensamento avante, eu acho que é isso que acontece com o Ciro. O Ciro está num pensamento avante de muitas lideranças do chamado campo progressista, e essas lideranças acabam fazendo aquele papel de Perpétua, tentando sabotar o Ciro de todas as formas. Inclusive, até a última tentativa foi exatamente com o voto do Cid, lá na questão do saneamento. Mas veja bem, nós também temos esse comportamento à direita. E esse comportamento da direita, ele está expresso principalmente por figuras, né, por pessoas que se intitulam religiosas, né, fundamentalmente pessoas ligadas às igrejas evangélicas. Elas têm todo um rito de moralidade, de defesa, né, do puro, tudo para elas é impuro, tudo para elas é contra a família, né? Elas, inclusive, elas incorporam um discurso anticomunismo, né? Um discurso anticomunismo no sentido de, né, de qualquer coisa que vá contra o seu pensamento é ser comunista, né? Eles encampam, vamos dizer assim, aquele pensamento que o Bolsonaro, né, traz nas suas falas, né? O próprio negacionismo, né? O próprio negacionismo do Bolsonaro é alimentado por essas pessoas. Muitas delas donas ou querendo ser detentoras da verdade e da moral. Só que acontece o seguinte, meus caros. Acontece aquela figura de linguagem, né, trazida por Jesus. São sepulcros brancos,
né, caiados bonitos, né, por fora, mas podres por dentro. E é o que acontece com o Perpétua. E na novela, é muito interessante, que a Perpétua, né, ela fica o tempo todo, né, ela vai para o quarto e ela tem uma caixa branca, uma caixa assim, desse tamanho assim. E aquela caixa, ela se agarra naquela caixa, ela abre a caixa, só que a gente não vê o que tem na caixa. E o tempo todo, né, é uma coisa para ela maravilhosa. E o que é aquela caixa? Aquela caixa era o pênis do seu falecido marido. Ali tinha o pênis. E, de uma certa maneira, tanto os da esquerda como da direita, eles têm a sua caixa com o seu pênis de devoção. No sentido que o cara que é perpétua da esquerda tem a sua caixa com a foto do Lula dentro, provavelmente. Né? E que por mais que o Lula faça, tenha equívocos, há um amor tão grande que isso passa, porque já não há mais a questão política, já é uma questão também psicológica. E é claro que os que têm, né, as perpétuas da direita também têm a sua caixa. E pasme, lá não tem uma foto do Bolsonaro. Muitos têm até uma foto do Lula também, e estão à direita. Mas, de uma certa maneira, eles não podem admitir que erraram, por questão de orgulho, ao optar por Bolsonaro. Nem tampouco querem admitir o seu amor por Lula, pelo lulopetismo, que muitos têm. Por quê? Porque muitos da extrema-direita, apoiadores de Bolsonaro, eles falam muito mais as coisas do PT do que das coisas de Bolsonaro. E sempre tentam passar o pano, justificando os erros de Bolsonaro com os erros do outro lado. Esta é a tônica dos tempos de hoje. Mas mais do que nunca, meus amigos, nós precisamos estar vacinados contra essas narrativas. Porque essas narrativas são nefastas não somente para a política, para o debate nosso de todos os dias, mas principalmente para o Brasil, que tem que enfrentar a Covid-19 e não está enfrentando exatamente por essas quizilas, por essas coisinhas menores. Enquanto isto, estamos perdendo brasileiros nos leitos hospitalares pelo Brasil afora. Enquanto isto, nós estamos vendo a nossa economia por vinagre. Enquanto isto, tem gente que defende a abertura total de tudo em nome da defesa da economia. Mas estes negam que a abertura total do comércio, a abertura total de todas as atividades é que vai gerar mais caos econômico, porque não percebem que para se desenvolver economicamente é preciso, no mínimo, condições sanitárias, é preciso, no mínimo, condições básicas para as atividades voltarem ao normal. Então, meus amigos, é tempos em que os conceitos estão difusos, seja a direita, mas também a esquerda, que traz os seus, né, e está se expondo cada vez mais os seus velhos, né, as suas velhas mazelas, suas velhas contradições. Enfim, tempos são estes que estão sendo revelados os sentimentos reais de muita gente, e muita perpétua está aí apavorada exatamente porque lá no final da novela, Perpétua tira a peruca e mostra que Perpétua não tem cabelo. E estes estão preocupados, porque se tirarmos a peruca destes, talvez nem cabeça apareça, quanto mais carecas. Enfim, esta é a realidade triste dos fatos, porque os tempos de hoje exigem não só uma reflexão das ações políticas, mas também um entendimento de que nós temos que, vamos dizer assim, analisar as coisas de um ponto de vista psicológico e também comportamental no seu mais amplo sentido. Senão, tudo que falamos são coisas vazias, e de coisas vazias o YouTube está cheio. É isto.